Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje livro de Números, capítulo 32, parte 1, episódio de número 567. Sétima temporada, onde estamos vendo o livro de Números capítulo por capítulo. Você não pode perder nenhum episódio, porque está demais. Muita teologia bíblica, arqueologia, história, muito aprendizado para você de forma gratuita. Um toque aí do seu dedo no celular, você acessa aí em vários distribuidores, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e outros milhares de distribuidores aí de áudio. Você encontra esse trabalho fantástico que nós estamos fazendo aqui há quase 3 anos. E que mais? São 7 livros da Bíblia já prontos. O 7º estamos terminando, na verdade. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos. O próximo será Evangelho de Mateus muito em breve, porque essa temporada aqui acaba no capítulo 36 do livro de Números e estamos no capítulo 32, a parte 1ª. Tá joia? Se a gente fosse colocar um título hoje para essa parte, nós colocaríamos: um pássaro na mão vale mais do que 2 voando. Sim. E este provérbio comum, tão limitado no âmbito da sua aplicação, é tão sujeito a ser mal utilizado por pessoas tímidas, egoístas, é claramente ilustrado na conduta dessas 2 tribos aqui, que nós vamos ver, Ruben e Gade, como eles se comportaram. Antes de mais nada, o meu bem-vindo a você, os nossos ouvintes aí em cerca de 16 países, certamente brasileiros, interessados na língua portuguesa, ou outras pessoas aí que têm tido acesso a esse trabalho. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que bom que vocês estão aqui juntos conosco para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus nesse momento inspirador de aprendizado do texto bíblico, tá bom? Sem dúvida nenhuma, vamos lá, continuar? O meu convite a você então é que você leia o capítulo, tá bom? Leia o capítulo de Números 32, vem para cá, convida mais gente e vamos aprender a palavra de Deus. Sem dúvida é um princípio sólido manter uma pequena certeza em vez de correr a mera chance de uma grande possibilidade. Sim, mas os princípios aqui nada são, a menos que os apliquemos corretamente em nossas vidas. Os filhos de Ruben e Gade, eles estavam abandonando a mais certa e duradoura de todas as coisas preciosas e apoiando-se em seu próprio entendimento frágil, limitado. Veja que é uma péssima troca deixar o caminho da providência divina pelo caminho da cega prudência humana. Considere aqui nesse texto, meus queridos, as noções práticas pelas quais Ruben e Gade foram levados em seu pedido. Uma estimativa exagerada da importância dos bens materiais, dos bens temporais, foi o que ocorreu com eles. Ruben e Gade tinham grande quantidade de gado. E as terras de Jazer e Gileade, elas eram locais de criação de gado. E assim o caminho é direto para a conclusão de que essas terras eram habitação adequada para essas tribos, certo? É o homem com visão de mundo, que pensa que o lugar que é bom para a propriedade de alguém deve ser bom para si mesmo. Visto que a abundância de um homem
está nas coisas que ele possui, pensa ele. A ideia do gado ali, do rebanho, ela encheu de tal forma as mentes das duas tribos que não puderam dar qualquer peso a qualquer outra consideração. Não havia possibilidade de outra percepção, outro ponto de vista. Quão dificilmente, diz a Bíblia, que aqueles que possuem riquezas entrarão no reino dos céus. Aquela fé que é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem, não encontra espaço para crescer num coração sufocado pelos cuidados desse mundo e pelo engano das riquezas. Nessa época, de fato, Rúben e Gade tinham muito gado, muito rebanho, mas isso não significa que sempre eles terão muito rebanho. A vida é incerta. Jó tinha muito gado, lembra? Mas em poucas horas os sabeus e os caldeus levaram todos eles. Considere bem os pensamentos que encheram a mente de Ló, por exemplo, em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Como ilustrando as opiniões tolas, parciais e míopes dos filhos de Rúben e Gade. O Mar Morto não ficava muito longe dessas mesmas terras de Jazer e Gileade. Eles agiam com base na presunção de que o próprio homem é o melhor juiz de seus próprios interesses. Eles não pararam para considerar que se Deus tivesse pretendido este território para eles, ele teria indicado seu significado de uma forma inequívoca. Ele não fez nenhum sinal, e isso por si só era uma prova de que ele julgava que seu verdadeiro lar ficava no lado cananeu do Jordão. É a maior sabedoria do homem esperar com simplicidade e humildade nas orientações indispensáveis do onisciente Criador. Assim como o marinheiro encontra sua posição olhando para o céu e com a ajuda da bússola, assim ocorria. Encontra confiança em seu caminho através de águas sem caminho. Em um lugar desconhecido, você não pode obter nenhum conhecimento dos pontos cardeais pela menor consideração das circunstâncias terrenas. Mas antigamente os homens, ao terem um vislumbre do sol, saber a hora do dia, e a informação se tornava sua imediatamente. Porque os céus, eles declaram a glória de Deus, e o Deus que criou os céus é semelhante a eles no atendimento às necessidades do nosso espírito. Não podemos viver sem Deus. O instinto nosso, tão gentil, tão prestativo para o nosso lado animal, ele não pode, ou pouco ou nada faz por nós. Deus nos criou para que pudesse nos guiar com seus olhos, com sua presença, com seu espírito. Mas a grande maioria dos homens age como esses filhos de Rúben e Gade agiram. O caminho de Deus, com todas as suas vantagens reais, é ainda tão pouco promissor aos olhos carnais que poucos são os que o encontram. Eles haviam esquecido que os propósitos de Deus deveriam ser a grande regra de vida para eles. A grande multidão do rebanho não era deles, mas de Deus. Se eles tivessem feito essa proposta com sentido de mordomia nas suas mentes, que eles só estavam cuidando do que era de Deus, a proposta poderia ser diferente. O sentimento de mordomia, de que estamos cuidando daquilo que aqui temos, que não nos pertence realmente, esse era o mais distante de todos os sentimentos que habitavam aqueles corações. Sim. Veja que é uma descoberta tardia, difícil, talvez sempre imperfeita, que um homem só alcança a posição correta quando ele manifesta a glória de Deus através de suas ações, e a compreensão de que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude.
Essas pessoas não tinham pensado que Canaã era a melhor terra simplesmente porque era a escolha de Deus. Suas mentes não estavam cheias de Canaã, mas do seu próprio rebanho. Muita coisa depende da nossa concepção, da nossa percepção e do nosso entendimento que temos do caráter e do poder do Deus Criador dos céus e da terra. Se pensarmos nele como o lugar e o estado onde Deus é tudo em todos, onde a lei e a vida correspondem exatamente e Cristo é glorificado na perfeição de todo o seu povo, então o reino dos céus já começou para a gente. Caleb e Josué, eles esperaram 40 anos pela terra prometida, mas em certo sentido, ela sempre foi deles. Não foi a simples habitação que fez de Canaã a terra prometida. Caso contrário, os cananeus teriam sido tão abençoados quanto o verdadeiro Israel. Posse legítima, herança espiritual honesta constituíam o desfrute pleno e permanente da Canaã. Eles tinham sido uma nação até agora. O sofrimento de uma tribo representava o sofrimento de todas as outras. Eles marcharam em companhia e lutaram em companhia uns dos outros. Mas agora, quando Rúben e Gade veem o que parece ser a principal oportunidade, eles dizem, encontramos o que queremos. Não precisamos ir mais longe. Muitas vezes a única maneira de tratar o egoísmo é fazê-lo envergonhar-se completamente de si mesmo. Se não houver simpatia amorosa no coração, a qual possamos apelar, nós devemos fazer o nosso melhor. Apelando por um senso de decência, devemos pedir aos egoístas, se não tem mais nada em que pensar, que pensem um pouco na sua própria reputação. Foi algo muito humilhante se Rúben e Gade tivessem sido capazes de ver que Moisés não tem apelado para motivos elevados. Ele não disse, olha, considere bem para o seu próprio bem o que vocês propõem a fazer. Considere se vocês não estão buscando um mero ganho presente, externo e insignificante, abrindo o caminho para uma tremenda perda no futuro. Não. Ele poderia ter falado assim, mas qual teria sido a resposta? Estamos prontos para correr o risco disso, diriam os corações obstinados. E assim ele deixa sem resposta e indeterminada toda a questão de qual poderia ser o interesse de Rúben e Gade. Mas havia uma questão, meu querido ouvinte, relacionada com o bem-estar de Israel, que não podia ser adiada. E Moisés apresenta as duas tribos de uma forma muito direta, sem reprimir a sua justa indignação, nem suavizar a sua linguagem. Se os homens persistirem em seguir um caminho que é prejudicial ao verdadeiro bem-estar dos outros, devem ser arrancados dele pelos meios disponíveis mais imediatos. Aparentemente não tendo consciência própria da qual falar, dependem dos protestos indignados e implacáveis de outros. Esses protestos, eles devem preencher o lugar da consciência da melhor maneira possível. De patriotas, Rúben e Gade se transformaram de repente em meros mercenários. Eles acompanharam a nação apenas enquanto parecesse do seu interesse ir com eles. Eles poderiam, sem o menor escrúpulo, deixar uma grande lacuna na ordem do acampamento ao redor do tabernáculo. Eles não pararam para considerar como a sua deserção afetaria os preparativos de todo o acampamento. Cristãos mornos, não espirituais, autoindulgentes. Se o nome for permitido onde tais qualidades prevalecem, eles pouco pensam nos obstáculos ou nos desânimos que eles trazem aos irmãos em dificuldades. A vida cristã já é bastante difícil quando há de enfrentar o mundo exterior. Mas quão peculiares e quão difíceis de superar são os perigos que vêm dos falsos irmãos. Observe como Moisés baseia seu medo desse perigo numa experiência real. Se as palavras dos 10 espiões covardes levaram todo Israel à rebelião e condenaram uma geração inteira a morrer no deserto, então quão grande perigo deveria ser temido
pela deserção de 2 tribos inteiras. Deus faz uso dessa mesma disposição para seguir o que é encontrado na natureza humana para seus próprios propósitos graciosos. Jesus diz: siga-me. E aqueles que o seguem descobrem que pelo menos alguns se tornam seus seguidores. Se o caminho que estamos seguindo é um caminho que leva outros a serem levados à ruína, então esse caminho ele é imediatamente condenado. Nenhuma quantidade de prosperidade, prazer, facilidade individual poderia compensar a destruição de outros que perecem em um caminho que eles nunca teriam trilhado se não fosse por nossa maligna influência. É necessário que as ofensas venham, mas a cautela e o apelo permanecem. Ai daquele por meio de quem vier a ofensa. É melhor que todos os animais do rebanho, dos rebanhos, morram no Jordão do que os mais obscuros de todo Israel sejam impedidos de entrar em Canaã. A necessidade no serviço de Deus de grande bom senso, muito mais do que normalmente é exercido. Mas não há bom senso onde a coragem, a franqueza e a afirmação de todos os princípios cristãos estejam ausentes. Moisés poderia ter dito a si mesmo: esta é uma situação muito delicada. Se eu não agradar essas pessoas, elas certamente agirão de acordo com o seu desejo, quer eu consinta ou não. Alguns líderes e os chamados gestores, eles teriam agradado Rúben e Gade numa crise como esta. Mas não cabia a Moisés agradar ninguém, ou brincar com homens que brincavam com Deus. E ele teve sua recompensa imediata, versículo 16, eles se aproximaram dele. Você pode vê-los quase se encolhendo diante de Moisés, bajulando em sua ânsia de atender os seus pedidos. Seus olhos penetraram em seus corações mesquinhos e eles sabiam disso. Eles não têm uma palavra de defesa para oferecer. Aprenda aqui comigo, então, com o exemplo de Moisés aqui, de Paulo em mais de uma ocasião, como falar quando o silêncio, ou o que é pior, a escolha delicada de palavras envolve infidelidade de Deus, a Deus. Nunca devemos ser grosseiros, vingativos, abusivos ou rancorosos. Mas se tivermos uma preocupação genuína com o bem dos homens e a glória de Deus, Ele colocará como se fosse sua palavra, sua própria palavra em nossos lábios, controlando de tal forma a linguagem, o tom e as características que será o que a sua palavra sempre é, um discernidor dos pensamentos e intenções dos corações. Oh, meus queridos, quão difícil é para aqueles que possuem riquezas entrar no reino dos céus, porque o apego é muito difícil de ser evitado. Moisés abordou a situação delicada com Rúben e Gade, evitando condutas inapropriadas para um líder, deixando exemplos e lições preciosas para mim e para você. Tá bom, meu querido, minha querida companheira de viagem, através das páginas da Bíblia? Vamos colocar em silêncio agora, para a gente falar com Deus e encerrar mais um episódio. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de meditar em Tua Palavra, por esse momento precioso. Obrigado pela oportunidade de ser canal através do qual o Senhor tem manifestado Tua glória e o Teu poder, transformado vidas e corações. Que possamos aprender aqui nesse texto com o exemplo de Moisés. Que a gente tenha coragem, franqueza e a afirmação necessárias para seguir os princípios cristãos, buscando sempre o bem dos outros. Como é difícil, Senhor, permanecer nesse caminho, quando nós somos machucados e feridos pelos outros. A glória de Deus possa se manifestar através de nossas palavras e nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te encontro no próximo episódio, se Deus quiser.
para a gente continuar meditando na preciosa, na maravilhosa, na gloriosa, abençoada, tremenda Palavra de Deus.